To many, you are a contradiction. On the one hand, you're a sweet, innocent, virginal type. On the other hand, you're a sexy vamp in underwear. Is Britney a bad mom? Britney! Everyone get out! Out! Hey. Look! She's small! Amid a media frenzy, the 26-year-old pop star was brought by ambulance to a Los Angeles hospital from her Beverly Hills home. What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? I don't know. I don't know. Is that one of your biggest wishes? Yeah. I would like for them to leave me alone. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês como as mentiras quase destruíram a Britney Spears. O seu novo livro, A Mulher em Mim, já está entre nós. O livro bombástico que quebrou a internet semana passada, quando a gente estava sabendo só algumas partes, e agora a gente tem a capacidade de entender tudo o que aconteceu na vida da Britney. Semana passada a gente fez um vídeo, muito obrigada pelos views, inclusive, que bombou muito aqui no canal, na internet, sobre todas as revelações da Britney, e a gente expôs também o passado podre do Justin Timberlake. Como ele fez coisas horríveis e construiu seu nome em cima de outras pessoas durante a sua carreira, e coisas que ele fez que não foram só com a Britney, mas com outros artistas também, principalmente pessoas pretas e mulheres. Então a gente percebeu nos comentários do vídeo que muitos de vocês, apesar de conhecerem a Britney, às vezes eram muito novinhos, ou nem vivos estavam, ou não se lembram realmente de tudo que a Britney passou. Porque assim, gente, escrutínio público e sucesso andam lado a lado quando o assunto são grandes celebridades. E a gente consegue nomear várias celebridades que chegaram, fizeram sucesso e foram perseguidos. Mas alguns poucos que passaram o que a Britney passou realmente saltam aos olhos. Tipo o Michael Jackson, uma Lady Di, a própria Britney. Essas pessoas são realmente diferenciadas quando o assunto é perseguição dos paparazzis, mentira dos tabloides. Era realmente um mundo onde, apesar da gente ter muita fake news na internet, a gente também tem muitas pessoas que estão com compromisso com a verdade na internet. Então a gente chega, se a gente quiser, nas informações verídicas de uma forma mais rápida. Naquela época não tinha isso. O que tava numa capa de revista era a verdade, até que se provasse o contrário. Demorava anos, às vezes, pra se provar o contrário. Então, a Britney teve realmente a sua reputação, vida e saúde mental colocadas no lixo por causa de diversas mentiras que perseguiram ela na sua carreira. E dessa vez a gente vai fazer o vídeo da Britney que vocês tanto queriam. O que de fato ela sofreu, porque agora o livro tá aqui, a gente também, né, compilou toda a história. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Todo youtuber tira um tempinho do vídeo pra pedir, pra ficar mendigando pra vocês, e agora não seria diferente com a gente. Inclusive, a gente tem certeza que você consegue mandar esse vídeo pra mais 3 colegas, porque tem aquela sua colega lá que fica fofocando com você no Slack do serviço, pra, né, falando da Britney, ela vai querer saber. Tem aquele seu amigo que é muito fã da Britney, sei lá, às vezes até seu pai gosta da Britney, velho, lembrava dela, você vai mandar esse vídeo pro seu pai porque ele vai ficar interessado. Eu tenho certeza que você tem 3 pessoas pra mandar esse vídeo, então faça agora, por favor. Sim, e vai seguir a gente também nas redes sociais, gente. A gente conversa muito lá com vocês. Se vocês ficarem presos só aqui no conteúdo do YouTube, vocês perdem grande parte da diversão. Então vai lá também. Britney Jean Spears nasceu em 2 de dezembro de 81 e desde muito criancinha ela já era conectada com as artes, gente. Ela já cantava por todo lugar, fazia concursos de talentos. Ela realmente, desde pequenininha, já sabia que ela queria cantar. E aí ela foi fazendo esses concursos de talentos e foi sendo descoberta até que chegou o momento do Mickey Mouse Club, o clube do Mickey Mouse no Disney Channel, que basicamente foi um celeiro de artistas, né? Porque nós tivemos não só a Britney Spears, mas também tivemos pessoas como Ryan Gosling, Christina Aguilera, o Jay-Z, que tava junto com o Justin Timberlake no NSYNC, e o próprio Justin. Então, assim, realmente a Disney começou ali o seu celeiro de artistas que dominariam os anos 2000. Tinha Jessica Simpson também, pra quem não conhece. A atriz Kerry Russell, que era uma das mais velhas do clube do Mickey. E depois ela virou uma das maiores atrizes teens lá nos Estados Unidos, estrelando Felicity. E só pra vocês que estavam aí vivos dos anos 90, dos anos 2000, pra ser relembrados do celeiro que era o clube do Mickey, tá, gente? Realmente, acho que não tem nada, nenhuma safra de Disney, de nada, de Child Star que gerou tantos artistas assim. Uma longevidade de 30, 40 anos na indústria, bizarro. É bizarro o que realmente o clube do Mickey Mouse fez. Mas depois que terminou, a Britney Spears ficou um tempinho ali afastada, até que em 98 ela fez o seu debut estrondoso com Baby One More Time, que é tipo uma das maiores músicas da história do pop. Aos
17 anos, ela já vendeu 10 milhões de cópias e ela foi chamada de a princesinha do pop. Com 20 anos, a cantora foi eleita pela revista Forbes a celebridade mais poderosa do mundo. Mais tarde, o Guinness Book a considerou a pessoa mais pesquisada da década. E a sociedade sempre foi hipócrita, machista, né, gente? Então, assim, era muito complicado, porque apesar de ela ser esse fenômeno teen, ela também era muito criticada por causa dessa imagem dela de boa menina, mas ao mesmo tempo, tipo, sabe? Porque ela vivia naquele momento da carreira de todo artista que vem da máquina Disney, que é o momento da castidade. O momento que eles sempre se arrependem quando eles têm mais idade. Mas sempre rola um momento que eles viram em público e falam assim, não, porque eu estou me guardando para o casamento. Esse anel aqui é porque eu estou me guardando para o casamento. De pureza. Sempre tem esse momento, é canônico na vida de todo child Disney star. Obviamente com ela não seria diferente, ela inventou esse momento na grande mídia. Então a galera ficava assim, como que uma menina que tá se guardando pro casamento tá dançando coreografias assim? Como que uma menina que se diz cristã tem esses valores aqui, tá dançando com essas roupas aqui? era sempre uma dicotomia com a Britney, porque como ela era muito vigiada, overprotected, como ela mesma dizia em suas músicas, ela tava sempre ali no escrutínio público. My album might not have debuted at #1 because I wasn't dancing around and, you know, to have a huge dance video and I'm not showing my stomach. She wants to be on her album cover like and then end up dressing trashy at the VMA. What happens is these little girls start looking up to her because she is like this cute little teeny bopper. Then all of a sudden, You talking about Britney. Would you walk around the street in an effing bra? She's not being herself up there because she's dancing like a hoe. Is she a hoe? She says she's a virgin. You know, it's just not clicking. There's already enough Britney Spears. Like this, we have it. We've seen many more. Ela tava sempre ali como espinha dorsal de comentários de talk show hosts, de revistas, de jornais, de apresentadores. Ela era pauta porque, tipo assim, naquela coisa bem antiga, né? Sem Britney, sem like, sem Britney, sem views. Era basicamente isso. Então, tipo assim, a vida dela era basicamente um inferno. Sim, porque a galera simplesmente falava sobre o corpo dela, sobre a vida íntima sexual dela, abertamente na cara dela e assim... Como se fosse domínio público. Como se fosse domínio público. Sendo que assim, não é, né, Não galera? era, nunca foi. There's one subject we didn't discuss. What was that? Everyone's talking about it. What? Well, your breasts. My breasts. I'm just wondering how you feel about all the constant speculation about your virginity and whether you are a virgin or not. I really wish I would have never said anything to begin with, because I'm kind of stuck in this little place where people are always asking me. But, you know, that's just something that's part of growing up, and that's just something that we all have to deal with, so... Have there been any changes on that front? That's a personal question. E aí, naquela época, ali no início dos anos 2000, ela se envolveu em um relacionamento com o Justin Timberlake. E assim, nesse momento do pop foi absurdo, porque o príncipe do pop e a princesa do pop estavam namorando. Meu Deus, eles viraram os namoradinhos da nação. Eles eram, tipo assim, muito perseguidos. Todo mundo queria, né, um pedacinho de Justin e Britney, né? A gente teve um momento icônico deles vestidos com jeans num tapete vermelho. Foi um momento icônico na história. Redefiniu o pop. Redefiniu o pop. E todo mundo ali se apegou ao casal até que chegou ali por 2002, Depois 2003. de 3 anos juntos. Exato, eles terminaram. E o que aconteceu? Obviamente, a culpa do término caiu sobre a Britney, né? Porque Justin Timberlake a acusou diversas vezes, inclusive em seu single Cry Me a River, de traição. Então assim, interessante agora que a gente tá no futuro, 23 anos depois, e a gente tá com o livro dela na mão, sabendo que ela foi traída por ele múltiplas vezes nos primeiros anos de namoro. Exato. Múltiplas vezes. Mas ela amava tanto ele que ela aguentou calada as picas grossas no cu pra continuar com esse homem. Exato. Ela disse no seu livro que foi, inclusive, com uma celebridade, tá? Um dos affairs do Justin Timberlake, só que ela não quis falar o nome dessa pessoa, porque hoje em dia todo mundo já seguiu em frente, essa mulher já tá casada, já tá, né, com uma família, e que ela não quis expor. Mas que quem foi traída, na verdade, foi ela. E ela chegou a admitir que ela também traiu o Justin Timberlake, mas foi um beijo em uma noite depois dela ter sido traída múltiplas vezes pelo Justin. É o típico macho branco cis hétero, né, gente? Tipo assim, fez, mas na hora que ele recebeu 1% do que ele fez, ele não aguentou. Não aguentou, já meteu o Cry Me a River. É basicamente o que machos héteros fazem mesmo. Continuamos agora, temos a verdade na mesa, continuamos Team Britney, como éramos
na época. Há 20 anos atrás éramos Team Britney e continuamos, né? Interessante. Porque é muito louco, né? Tipo assim, eu, por exemplo, fui criada nesse pop. Minha mãe sempre foi, tipo assim, muito criazinha do pop. Eu tinha uma mãe jovem que gostava dessas coisas também. E eu sempre gostei de NSYNC. Eu amava Backstreet Boys, eu amava a carreira solo do Just como todo mundo. Mas eu sempre fiquei do lado da Britney nessa época. Eu sempre consegui conciliar, mesmo no mundo machista, tendo visões machistas, essa coisa do tipo assim, velho, a Britney não é esse monstro que eles estão querendo pintar, eu tenho certeza. Então eu consegui, tipo assim, separar, compartimentalizar. Tipo, ouvir Justin Timberlake ainda enquanto eu era adolescente bem novinha, mas ao mesmo tempo saber que, tipo assim, com certeza ele tá aumentando, porque na Britney não faria tudo isso pós mulheres, sabe? Então, assim, realmente não é papo pra boi dormir. Tipo, eu realmente conseguia gostar do Justin, mas ainda assim estando do lado da Britney nesse quesito. Muito bom estar sempre do lado certo da história, gente. É bom ser sensato, né? E foi a partir daí que a mídia começou uma agenda de destruição com a Britney, porque a imagem de boa moça que ela sempre teve, que ela sempre tentou mostrar também na mídia, foi totalmente destruída. Assim como a mídia a levantou, a mídia fez a mesma coisa para destruí-la. Que agora ela era infiel, né? Agora ela não era a boa moça, ela era a menina que traiu o namorado da nação, o príncipe do pop, o queridinho de todos. E veio muito a calhar, porque já era o que a mídia queria fazer com a Britney há muitos anos. Exatamente. Ele sabe aquela coisa, tipo assim, quando a pessoa está esperando você dar um negocinho ali, tipo assim, uma falha, pra eles finalmente conseguirem o que eles queriam. Porque a agenda de destruição da Britney sempre esteve nos planos da grande mídia. Só eles não tinham por onde começar. E agora meio que tava vindo a calhar, porque eles começaram a seguir, né, perseguir a Britney, a perseguição com ela, de fato, mesmo aquela perseguição desesperada por cliques, começou e continuou nessa época. Foi muito absurdo o que eles faziam, porque aí começaram a pintar ela como a baladeira, a menina que perdeu a noção. Ela se casou em Las Vegas por 55 horas, gente. A menina tá louca. Britney Spears enlouqueceu. Eles não imputavam coisas que talvez não eram totalmente verdade, falando que ela tinha um problema com drogas desde os anos 90. Eles mentiam a beça com o nome dela. A Britney chegou a revelar agora em seu livro, dizendo que ela nunca teve problema com álcool ou drogas sintéticas, de fato. Que o babado dela era remédios, porque ela se sentia menos ansiosa, ela se sentia mais, menos deprimida. Então, o que ela usava na época era remédios. Ela tomava remédios e não drogas sintéticas, como a mídia queria fazer ela pintar como a drogada de Hollywood. Nunca teve nada disso. É, por causa que, tipo assim, lógico, se você mente um pouco ali, você troca um pouco da verdade, você coloca, dá um spin na história, que é o que eles gostam de chamar na grande mídia norte-americana, pro que você quer. Porque, tipo, se você fala que as pessoas estão abusando de substâncias sintéticas por causa que ela é depravada, vende, entendeu? Agora, se é remédio, a gente tem que investigar o porquê das pessoas estarem abusando de remédio. É por causa que elas estão com algum tipo de depressão, e depressão não é sexy. Isso aí não é interessante de ser vendido. Ninguém quer ler uma revista sobre uma menina deprimida. A gente quer ler sobre uma popstar flamboyante que tá ali, né, usufruindo de tudo, do que ela ganhou dos milhões. Você tá entendendo? A mídia sempre vende a narrativa que ela quer que as pessoas comprem. Então é aquela máxima, né, gente? Se você repete uma coisa por tempo suficiente, ela acaba meio que se tornando uma verdade. A Britney sempre foi perseguida desde os anos 90, com mentiras e mentiras e mentiras, e acabou que depois de tantas mentiras sendo contadas como verdade, meio que se tornou um pouco de verdade. Tipo, ela de fato tava tendo que ir pra uma balada pra ficar mais... Não quer dizer leve, mas esparecer. Ela realmente tava indo pra Las Vegas pra casar por 55 horas. Ela realmente tava se envolvendo com pessoas tipo Kevin Federline, que não eram lá as melhores influências pra uma pessoa. Ela realmente estava sendo vista direto com Paris Hilton e Lindsay Lohan na balada. Acaba que, tipo assim, você mente por tanto tempo que você força a pessoa pra essa esquina, e essa esquina é tudo que ela tem. Exatamente. E isso que foi complicado, porque falando no relacionamento dela com Kevin Federline, que pra quem não sabe é o pai dos 2 filhos dela, a situação tava muito complicada, gente, porque assim que eles começaram a namorar, ele tinha recém separado da ex-mulher dele, que também tinha filhos. E ele também largou uma mulher grávida. Então, assim, a mulher dele antiga, ele tava grávida. E quando a Britney engravidou do Kevin... Que foi muito rápido. Muito rápido. A mídia realmente fez um circo em volta disso, falando com a Britney assim... Olha, minha filha, você conhece karma? Porque se ele largou uma mulher grávida, ele pode te largar também. Ele larga outra, tá? Tipo assim, fazendo a vida dela novamente um inferno. E você vê que ela tava, tipo assim, com dependência emocional desde a época do Justin e realmente não tomando as melhores decisões. Desde sempre, infelizmente, a Britney nunca teve sorte no amor, tipo, sabe, aquela coisa de realmente achar um parceiro firmeza e que não... Sabe, esse Kevin Federline era um dos maiores fame whores da história. Ele apenas ficou com a Britney pra alavancar a carreira dele, sabe? Todo mundo sabe. E é muito triste de saber que, tipo assim, hoje ele já conseguiu até o que ele queria, colocar os filhos deles contra ela. E na época ela realmente não estava aguentando mais, tanto que
Depois de todo esse babado, depois de tudo isso, chegou 2007, ela já estava ali com os seus filhos, ela já era mãe, ela já estava separada do Kevin. E foi tudo muito rápido. Ela foi mãe dos 2 filhos dela e teve um relacionamento com Kevin Federline em papo de 2 anos. Tipo assim, em 2 anos ela teve os 2 filhos e terminou o casamento dela com Kevin Federline. Foi tipo relâmpago. Foi muito rápido. E começou uma batalha judicial que terminou de destruir a Britney na época, que foi a custódia dos filhos. Afinal, com quem que os filhos iam ficar? E naquela mesma época, a Britney foi internada na reabilitação para se desintoxicar dos remédios e... então a situação pro lado dela não tava muito boa. E aí, em fevereiro de 2007, aconteceu o fatídico dia do cabelo raspado. Ela simplesmente dirigiu pra um cabeleireiro, pegou a máquina e raspou o seu próprio cabelo. E essa foto, gente, foi uma das fotos mais caras já vendidas na história. Eu queria muito que vocês que não estavam vivos ou não eram grandes o suficiente pra lembrar, é porque não se falava de outra coisa. Você ligava a Sônia Abrão, a TV Fama, a Ana Maria Braga, os jornais, a internet, todas as revistas na banca de jornal, todas eram as fotos da Britney careca. Ou raspando o cabelo. E foi assim, um dia muito, muito cabuloso, assim, foi um dia horroroso, porque ela fez isso e depois ela teve altercação com a paparazzi, ela realmente enlouqueceu, assim, ela tava cansada. Gente, sem noção o que você ser seguida por paparazzis todos os dias, 24 horas por dia, ao ponto que esses homens são perigosos, eles fazem scar chase com você. Tipo, era muito comum nessa época, a gente, a Lady Di morreu assim, perseguição dos paparazzis nas freeways, era algo comum nessa época. Era normal, tudo por uma foto, até onde vale você ir perseguir alguém por uma foto, gente. Era isso que acontecia com a Britney. Todos os dias ela era perseguida. Ela chegou num limite onde ela realmente teve um episódio, ela surtou, ela pegou um guarda-chuva e ela ficou batendo no vidro de várias, sabe? Foi assim, muito doloroso pra quem acompanhou ela, lembrava daquela princesa dos anos 90, que a vida dela tinha se tornado, assim. Sim, e eles continuaram, usaram esse momento de breakdown da Britney pra fazer mais circo em volta disso. Eles perguntavam outras celebridades o que elas tinham achado, eles perguntaram pra Kelly Clarkson, perguntavam pra Beyoncé. Tipo, por que vocês estão perguntando pra essas pessoas sobre a vida da Britney? Britney Spears has shaved her head. Okay, are you all kidding? Because somebody just told me that out there, and I think that's a joke. Is that a style that you would ever consider for She yourself? did not shave her She did. head. Are you for real? Absolutely. People handle different things differently, and thank God I've been, surrounded by honesty, and thank God I've chosen to still be around people that I trust. And it's really difficult when you're a celebrity to know the difference. Tipo, eu entendo contemporâneo de indústria, mas tipo assim, por quê? Sabe? Era tudo por like, não era realmente porque eles queriam um intake sensato de uma colega de indústria, não era, que eles queriam, tipo assim, ver, será que a Beyoncé vai meter o pau? Será que a Kelly Clarkson vai meter o pau? Agora ela vai falar mal dessa... É isso. Catfight não era realmente... Nunca ninguém da mídia tem boas intenções quando o assunto é isso. Eles sempre querem gerar cliques controversos. É sempre isso, entendeu? Então o que acontece? Todos esses momentos que a Britney sofreu, desde o escrutínio público sobre a sua virgindade, sobre o seu corpo, sobre o seu namoro, até o Justin Timberlake colaborando pra ela ser vista como a piranha que ela nunca foi, até, infelizmente, ela ter que abusar de remédios e encontrar um consolo em pessoas que não eram amigos dela de verdade, é o casamento dela fracassado com Kevin Federline, que é uma pessoa tenebrosa. Aí esse episódio de 2007, que depois de 10 anos levando lombada nas costas, chega uma hora que todo mundo surta. Era uma piada que hoje, tipo assim, virou até um meme, porque assim... Hoje, quando a gente faz 27, 30 anos, que é mais ou menos a idade que a Britney tinha na época, todo mundo passa a entender o porquê que ela surtou. Porque a vida adulta já é difícil. Imagina a vida adulta da Britney Spears. E aí, o que acontece, gente? Ela sempre teve grandes inimigos próximos demais. Eu queria dizer que os maiores inimigos dela eram a mídia, o Justin Timberlake, o Kevin Federline. Não. Os maiores inimigos da Britney eram a família dela. Então, assim, o pai dela, principalmente, sempre foi um homem ganancioso, ruim, que tava ali esperando uma oportunidade tal qual a mídia pra puxar o tapete da Britney. E esse episódio da raspagem do cabelo, do surto, marca o início de uma das histórias mais abomináveis, macabras e horrendas que a gente já viu uma celebridade de Hollywood passar, que é a curatela, a tutelagem da Britney Spears. E agora, em seu livro, ela revelou também que esse ato, esse surto de raspar a própria cabeça, foi porque ela estava desesperada por controle.
que ninguém, tipo assim, a vida dela era controlada por outras pessoas, o corpo dela era controlado por outras pessoas, inclusive o pai dela, ela revelou nesse livro que o pai dela vivia falando que ela estava gorda e que ela precisava fazer algo quanto a isso. Então foi um momento de desespero, tipo, é a única coisa que eu posso fazer pra tomar o controle da minha vida. Vou raspar o cabelo? Então é isso que eu vou fazer, eu vou raspar o cabelo porque eu quero me controlar. Realmente foi um desespero profundo. Foi um episódio. Foi um desespero. Ela estava desesperada. E depois de tudo isso, gente, é bom avisar que em 2007 mesmo ela voltou a trabalhar. Ela não parou, ela não tirou um tempo pra esparecer, não. Ela já lançou em 2007 Gimme More, né, aquela música que é uma das mais famosas, né, o álbum Blackout. E ela fez uma apresentação no VMA daquele ano que foi extremamente criticada, gente. Nossa. As pessoas falam, a Britney não tá dançando direito, ela tá sendo carregada de lá pra cá. As pessoas, mais uma vez, tacavam pedras na Britney quando ela só estava precisando de carinho. Era muito loucura, porque, tipo assim, dá pra ver claramente que era uma pessoa que tava ali no seu limite, que tinha vivido um episódio horrendo no início do ano. E ela falou que foi muito interessante porque ela não viu o Justin há anos, e foi a primeira vez que ela encontrou com ele. E, assim, ela falou que é raro, né, você, quando você tá no momento mais baixo da sua vida, você encontrar com esse que tá vivendo o momento mais alto da carreira dele, né, gente? Era logo depois que ele lançou aí o álbum da sua carreira, o Future Love Sounds, e ele tava bombando, ele teve diversas apresentações no VMA, e ele tava o quê? Se achando convencido e arrogante como sempre. A distratou, deu sorrisinhos cínicos, estava lá tendo um momento da carreira dele, a maior noite dele no VMAs foi na mesma noite que foi a pior noite dela no VMAs. E vamos lembrar, gente, que durante os anos 2000, toda vez que a Britney pisou no VMA, ela detonou o VMAs. Ela, tipo, fazia o VMA ser dela, entendeu? Quem se lembra? Ela com Madonna, ela dançando com a Cobra, todas essas apresentações icônicas foram no palco do VMA. Aí, quando a gente vai ver 2007, tem essa apresentação, assim, que ela lembra até hoje como uma mancha. A Britney fala, não tem como eu me desculpar sobre isso, realmente eu não fiz um bom trabalho, mas ela tava com cabeça pra isso. E o interessante é que ela ainda tava promovendo o Blackout, que na opinião da Britney é o melhor álbum que ela já fez. Ela tem muito orgulho das músicas, tipo assim, nessa música, gente, esse álbum tem músicas enormes, tipo Gimme More, Piece of Me, Break the Ice, todos os hits que todos nós lembramos, e é bizarro a gente lembrar de, tipo assim, que ela tava fazendo esse álbum, que é um puta álbum foda pra caralho, nessa época. Que ela tava passando pelo pior momento da vida dela. E outra, lembrando que ela era mãe de 2 crianças recém-nascidas. Que, nesse momento também, nessa mesma época, que ela tinha perdido a guarda pro Kevin. É importantíssimo a gente lembrar disso também. Imagina você perder seus 2 filhos pra pessoa que, tipo assim, tá fazendo sua vida do inferno. Então, vamos recapitular. Ela tava passando por um divórcio, perdendo aí a custódia dos filhos. O pai e a família dela pressionando ela de todos os lados. A mídia contando mentiras sobre ela, torta e a direita, ela tendo episódios aí de mental breakdowns enquanto ela produziu um dos maiores álbuns da sua carreira e era criticada por estar gorda demais, sendo que esse era o corpo dela na época. Gente, eu não sei como é que a Britney está viva. Eu estou falando, gente, a Britney é um milagre. Ela estar viva é um milagre. A gente vê pessoas morrendo por menos, eu juro por Deus. Sim. E em janeiro de 2008 teve um outro momento bem complicado que a Britney, desesperada pela guarda e pela custódia dos seus filhos, se trancou em um banheiro com as crianças depois de uma briga com o Kevin e ela foi tirada de lá de ambulância, presa de ambulância. Lembrando que tinha polícia também sobrevoando a mansão dela, porque tava algumas horas a mais, já seria considerado sequestro que ela estava fazendo com os filhos, mas era o desespero, ela não queria que os filhos dela saíssem de perto dela. Ela estava desesperada, uma mãe desesperada, a gente passando por tudo isso, e esse foi um dos momentos também que levou, em 2008 mesmo, a ser decretada a curatela da Britney, né, que seria ali, né, dirigida pelo seu pai, a pessoa que a abusava mentalmente desde sempre. Desde sempre. Uma coisa que a gente tem que lembrar, gente, curatela não é uma coisa muito comum aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é um pouco mais comum, né? Tipo assim, o sistema judiciário deles permite mais essa prática. E geralmente esse tipo de prática é mais para pessoas que são mais velhas e que têm grandes fortunas ou um patrimônio considerável, mas que estão com demência, com Alzheimer. Enfim, essas doenças que tornam o julgamento, né, mental das pessoas incapaz. A Britney estava sendo tirada por louca, por estar passando por problemas assim de ansiedade e estresse emocional, mas clinicamente ela estava bem. Clinicamente, se vocês fossem, tipo assim, colocá-la, submetê-la a exames,
Ela já tava passando por um momento difícil na vida dela que deixou ela mais sensível, como deixaria qualquer um de nós. Mas clinicamente ela não teria nada. Não tem laudo médico, não teria, tipo assim, base médica pra ela ser submetida a uma curatela. Não tinha. Só que você é a Britney Spears e o caso dela tem esse clamor público. É igual a galera dando o exemplo do Bruno de Luca, por exemplo. Quem estuda direito sabe que ele não pode ser processado por falta de socorro, de prestação de socorro com a equipe, porque o Uber prestou socorro, então uma pessoa já prestando, as outras ficam isentas. Agora, ele é um amigo bom? Moralmente falando, ele é um cara interessante? Eu não acho. Também não. Mas a galera tá querendo, tipo assim, a PM do Rio de Janeiro tá querendo abrir um inquérito pra ele por causa de pressão popular, porque não tem base no direito pra esse processo ir pra frente. Não. É a mesma coisa com a Britney. Por ela já ser vista como louca por todo mundo, nessa época até eu falei, gente, a Britney tá doidinha. Vai ser muito bom pra ela esse tempo que o pai dela tá fazendo, sabe? A gente imagina, logo no início a gente pensava, nossa, realmente, medidas têm que ser feitas pra ela se curar, sabe? Pra ela ir pra uma rehab, conversar com um psiquiatra. Só que, na verdade, agora que a gente tá no futuro, nada disso era verdade. Tipo, ela realmente teve esses episódios, mas era por desespero e não por estar realmente doente mentalmente. Só que por causa desse apelo público, a parte que chegava pra gente era o quê? O que você pensa quando você vê que uma pessoa que tava com problema com substância, casando com gente em Las Vegas, passando por divórcio, cheio de problema mental, dançando esquisito no VMA, e agora tá trancando os filhos no banheiro? Tipo assim, essa mulher tá doida. Ela precisa realmente que alguém cuide dos bens dela e da vida dela, porque ela não tá podendo cuidar sozinha. Há 16 anos atrás era realmente a narrativa que chegou a todos nós. Se o que o sistema judiciário precisava era, tipo assim, de testemunhas aí do GP, todo mundo ia corroborar com a mesma história. A Britney tá louca. Exatamente. E assim, a Britney não foi contra essa tutela de início, gente, essa curatela. Ela só não queria que fosse seu pai. Ela só não queria que fosse o seu pai, o administrador. Porque basicamente a pessoa que tá ali cuidando na curatela tem controle de tudo da sua vida, do seu dinheiro, do seu patrimônio, da sua vida inteira. E ela não queria que isso ficasse nas mãos de seu pai. Inclusive os advogados da Britney nomearam uma outra pessoa que não foi aceita pelos juízes e deixaram, no final das contas, a opinião da Britney não valeu de nada e quem foi o responsável por cuidar de toda a sua vida foi seu pai. E o que aconteceu nessa tutelagem, né, gente? O que aconteceu durante essa curatela foi que todo o patrimônio da Britney era controlado por seu pai. Por esse trabalho, além de controlar toda a fortuna da Britney, todo o dinheiro dela, toda a vida dela, ele ainda recebia um salário, que era todas as suas despesas de vida pagas, mais $180 mil por ano, além do dinheiro que ele tinha controle das coisas da Britney. E a Britney basicamente recebeu uma mesadinha, gente, só pra ela dizer que ela não passava fome ali. Ela tava lá vivendo, ela... Porra, você quer comer um McDonald's? Você tem, menina. Desculpe, que Larissa Manoela? Dá um dia pra pegar um milho. Posso comer um milho na praia? Era basicamente isso que estava acontecendo com ela. Mas enquanto isso, né, gente, a gente tem que lembrar que para uma curatela existir, a pessoa tem que estar mentalmente instável. Mas é importante lembrar que depois, durante essa curatela, a Britney Spears lançou diversos álbuns, ela participou de séries como How I Met Your Mother, ela fez turnês gigantescas pelo mundo inteiro, ela fez residência em Las Vegas, basicamente ela estava podendo trabalhar que nem uma louca, uma escrava, mas pra cuidar da própria vida ela não tinha sanidade mental, não tinha, ela tava doida, mas não o suficiente pra deixar de ganhar dinheiro pra gente, né, gente? A galera que trabalha ali na curatela já ganha dinheiro, eles tinham que fazer um dinheirinho ali às custas da Britney. E toda a família dela tava contra ela, não só o pai, a mãe, a irmã, todos. Lembrando que a irmã dela, né, gente, a Jamie, ficou famosa por causa da Britney e se voltou contra a Britney. Tipo, não dá pra saber todo mundo. A Britney era lida como louca por todo mundo. Tipo assim, ela não tem respeito nem dos filhos, entendeu? Quem se lembra aí dos últimos anos, dos vídeos dela brigando com os filhos? A gente pode colocar um vídeo aqui pra você. You all better start respecting me. Are we clear? Yeah. Tipo, é um nível de desrespeito que os meninos têm por causa que eles foram meio que criados na tutelagem do pai. Exato, seu pai inflamou as crianças, tipo assim, contou mentiras e mentiras sobre a Britney pras crianças que, querendo ou não, por terem mais familiaridade, por terem crescido sendo criados pelo pai, acreditaram nessas mentiras. Inclusive, pra vocês terem uma ideia tipo assim, do nível da família da Britney, ela revelou agora em seu livro também que ela começou, tipo assim, a beber com a sua mãe. A mãe dela dirigia por horas pra elas irem beber em um bar em Kentucky, quando ela tava na 8ª série. A mãe dela é o típico stage mom, sabe? Tem, tipo assim, esse dizer nos Estados Unidos que são as stage moms, porque como lá tem essa cultura, a gente não tem tudo isso no Brasil, de beauty pageants, né, de concurso de beleza, concurso de dança, concurso de não sei o que, crianças prodígios, não sei o que você vê que até um show de horror quando a gente vai ver esses realities, porque as crianças que vestem igual adultos, já maqueiam com 3 anos de idade, é uma bizarrice. O estadunidense é bizarro, gente.
A gente é xenofóbicos. Mas não somos de verdade, apenas uma brincadeira. Mas enfim, a gente tem esse negócio, sabe, de ver como que estadunidense é meio bizarro. E assim, as stage moms são essas mães que ficam no palco, basicamente, que tem a energia da mãe de Meninas Malvadas, da Kris Jenner e Thank You Next. Aquela mãe que tá querendo viver através do filho. O sonho dela, na verdade, era ser a filha. Era ser o filho. Como ela não pode, porque ela não tem o talento do filho e já é velha... Ela controla o filho. Pro filho fazer o que ela quiser. 90% dessas child stars que piram são frutos de stage moms. A mãe da Britney é um exemplo clássico. E os anos foram passando, né? Muito tempo se passava. A Britney continuava lançando hits com o álbum Circus. Ela participou do X Factor em 2012 como jurada. Então, assim, ela não tinha discernimento pra cuidar da própria vida, mas discernimento pra ser jurada de um reality show ela tinha. Mas... como que a gente descobriu o que estava acontecendo? Como que o mundo entrou nesse Free Britney, né? Que a gente viveu nos últimos anos. Todo mundo com as hashtags Free Britney, liberta essa mulher, libera a Britney, leave Britney alone! Leave Britney alone! Basicamente começou com um podcast. Sim, um podcast que veio pra analisar as postagens da Britney no Instagram, pra analisar... Foi basicamente uma piada, era só pra galera que era fã da Britney sentar e se divertir. Só que as duas apresentadoras do podcast eram muito fãs da Britney e começaram a perceber alguns indícios ali, outros aqui, que a curatela da Britney poderia estar se tornando extremamente abusiva e que ela estava presa nas garras do pai dela. Basicamente, a Britney, com suas postagens excêntricas no Instagram, tava deixando o quê? Miolos de pão, sabe? Igual na história da carochinha, que a gente vai deixando miolos de pão pra você perseguir, trilhar um caminho. Basicamente isso, ela tava deixando pistas. A nossa Marina Joyce, gente. Sim, ela começou a interagir com a galera do podcast. A galera pedia tipo, Britney, se você tiver pedindo a próximo vídeo usa amarelo, ou usa isso, e não sei o que, faz aquilo. E ela fazia, tipo, todas as vezes o próximo vídeo era com alguma coisa que a galera do podcast ia falar. E todo mundo ficou assim. O que começou com uma teoria da conspiração foi se tornando cada vez mais verdade. A gente ficou toda arrepiada, para. Que isso, gente? Tipo assim, teorias da conspiração e fãs que começaram a perceber problemas que eram vistos como doidos na época, surtados, estavam com toda a razão. Começaram um movimento chamado Free Britney, que salvou a vida da Britney. Da mesma forma que a tutelagem começou anos atrás com apelo popular, terminou anos depois com apelo popular. Eu tô toda arrepiada, gente. Que isso, gente. Eu tô toda arrepiada, porque assim, é surreal ver, às vezes, um laço, né, o elo entre artista e fã. E como que isso às vezes pode causar brigas bobas e coisas ridículas na internet, mas também pode salvar a vida de alguém, como foi o caso da Britney. Porque foi bizarro. Durante 2019 e 2020, o movimento Free Britney era meio visto como uma teoria meio que chacota. A gente fez vídeo, inclusive, aqui no canal falando sobre Free Britney. Será que era verdade? Será? A gente contando, tipo assim, com uma dúvida. Será que a Britney está presa? Será? Porque a gente tava comentando a teoria da conspiração. Só que aí em 2021 veio o documentário Framing Britney Spears. Com isso, minha gente, Acabou, esqueça tudo. E aí no final do ano a gente já teve a Britney, né, indo nos tribunais, dando seus depoimentos pela primeira vez na vida, falando sobre como essa tutela estava a destruindo por dentro e como ela não precisava disso, porque ela estava plenamente sã, plenamente capaz de cuidar da própria vida. Inclusive, a tutela impedia ela de ter filhos. O que ela queria ter mais filhos e ela não poderia, porque impediam ela, mandavam ela continuar com o deal que ela estava dentro dela. Isso tudo com base em mentiras. Violência contra a mulher no seu mais alto nível, gente. É literalmente tudo que a gente luta no movimento feminista pra, tipo, deixar de ter. Pra parar de controlar os nossos corpos, as nossas decisões e as nossas finanças. Basicamente tudo que a Britney tava aí submetendo à tutelagem que o pai dela controlava. 15 anos. Pra vocês verem, né, gente? E depois de muita luta, batalha judicial, finalmente a Britney foi liberta. Ela finalmente saiu dessa prisão que ela foi encarcerada há 13 anos atrás, com base em mentiras. A vida da Britney foi destruída com base em mentiras. Isso que é o mais triste. Isso que é o mais triste. E agora, finalmente, ela tá tendo a liberdade de vir e escrever a sua própria história por si mesma. E tá sendo criticada. Deixa isso pra trás, mano. Você ia deixar, filha? Gente, é a primeira vez que ela tá finalmente podendo contar a sua verdade. Porque a vida dela foi contada através de mentiras. Durante 25 anos. Ela finalmente tá podendo vir e escrever e contar, de fato,
tudo que ela passou e a gente tá mandando tiros pra ela de novo. Ela queria flores, gente. De novo ela vai receber tiros. Eu espero que pelo menos aqui nas pessoas que estão vendo esse vídeo ela receba amor. Exato, ela tem todo o direito de contar a sua história. Inclusive, ela tá, assim, certíssima. Coisas foram tiradas do livro, inclusive. O livro tem 275 páginas, mas teriam mais de 350. Ou seja, muita coisa foi tirada desse livro. E se a gente viu as coisas que foram colocadas aqui, ela falando da mãe dela levando ela pra beber na 8ª série, o aborto que ela teve que fazer por causa do Justin Timberlake, foram coisas que entraram no livro. O que tá fora do livro? O que tá fora do livro? Eu não quero saber o que tá fora do livro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido tudo que ela contou. Se você tiver mais interesse de saber a linearidade de tudo que ela passou, vai comprar A Mulher em Mim, porque tem muita coisa nesse livro. Eu mal posso esperar pra poder ler esse livro inteiro. Eu quero muito ler, de verdade. Porque realmente deve ser uma história muito visceral. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Espero que vocês tenham entendido agora tudo que rolou com a Britney. Vai seguir a gente nas redes sociais, tudo sempre. Um beijo. Tchau!